Fala galera, beleza? Vamos lá, nesse vídeo do canal Mototakes a gente vai falar sobre três assuntos. O primeiro deles é sobre a questão do amaciamento do motor, que é um assunto extremamente importante para quem tirou sua PCX 0 km. Outro detalhe que a gente vai falar também é sobre a economia de combustível. E em terceiro lugar a gente vai falar, para finalizar o vídeo, nós vamos falar sobre a lavagem, né, e os cuidados com a scooter. Então, pessoal, por que é necessário o amaciamento do motor? Muitas vezes o pessoal fala que nesses, tanto motos como os carros novos, você não precisa mais fazer o amaciamento do motor porque hoje a tecnologia ela é muito avançada, então as peças já saem ajustadas em tamanho certinho, já perfeitamente encaixadas, mas na verdade não é assim que funciona. As motos novas, o que acontece com elas? As peças metálicas, elas têm que passar pelo processo de assentamento, que na verdade é um ajuste. Então, no início, quando você tira a moto da concessionária, a fricção inicial ela pode causar limalhas de ferro. E o que acontece? O amaciamento do motor ele vai garantir que ele trabalhe em harmonia, sem forçar o sistema. E isso acaba fazendo o quê? Acaba aumentando a vida útil do motor. Então, o período de amaciamento, qual que é para PCX? Nos primeiros 500 a 1000 quilômetros. Lembrando que com 1000 quilômetros é que ocorre a primeira revisão da scooter exatamente para verificar essas questões. Então, nesses primeiros 500 a 1000 quilômetros, você vai evitar aceleração brusca. Então, por exemplo, você está no semáforo, você vai evitar acelerar tudo de uma vez só. Quando você estiver na rodovia, o normal é que você mantenha lá, por exemplo, 70 km por hora. Como você está em período de amaciamento, você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai chegar lá no 70, depois você vai deixar cair para os 50, depois acelerar de novo. Por quê? Nesse período de amaciamento, você tem que variar o giro do motor. Outra coisa nesse período de amaciamento é evitar a carga excessiva. Então você vai evitar de carregar garupa, vai evitar de carregar muito peso. Nos primeiros 1000 quilômetros, o freio ele deve ser acionado de modo suave, porque isso aí ele vai se ajustando e futuramente esse processo que você vai fazer nesses quilômetros iniciais vai garantir a eficiência futura dele. Então, na primeira revisão de 1000 quilômetros, é fundamental o quê? Você realizar a primeira troca de óleo e a concessionária ela vai fazer a revisão para eliminar aquelas micro rebarbas e de ferro que se soltaram e ficaram acomodados no motor. Agora, pessoal, vamos falar de uma maneira de você economizar combustível. Na verdade, não de uma maneira, mas várias maneiras. Então, algumas variáveis fundamentais. As condições de manutenção da scooter, a maneira como você pilota, as condições externas, né? Por exemplo, você mora numa cidade tem muito morros, igual Belo Horizonte. O que vai acontecer? O consumo de combustível vai ser maior do que numa cidade plana, tá? Então, o amaciamento que a gente falou lá no início é um ponto fundamental também.
Então, para que você obtenha uma economia máxima na PCX, você tem que fazer as revisões corretamente, utilizar somente combustível de boa qualidade. Então, por exemplo, você foi num posto de gasolina, você abasteceu lá a primeira vez, a moto teve um desempenho ok, então você vai confiar naquele posto. Evidentemente que você abasteceu, a moto você notou que ela começou a engasgar, que ela teve uma diminuição no desempenho, que ela ficou com dificuldade para ligar. Você não vai abastecer naquele posto. Outro detalhe recomendado pelo manual, isso aí, gente, eu estou falando tudo baseado no manual. Usar somente peça original. Você tem que fazer toda aquela manutenção nos períodos especificados, principalmente para quem roda muito. É importante fazer a regulagem do sistema de alimentação e a verificação do sistema lá de escapamento. É importante você verificar frequentemente a pressão dos pneus, porque uma calibragem errada vai fazer com que haja mais consumo. Eu tenho, por exemplo, comigo, eu comprei um calibrador portátil, então pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias eu faço a calibragem dos pneus. Para quem anda sem garupa como eu, são 32 libras atrás e 29 na frente. Outra forma de economizar combustível é a forma como a scooter é pilotada. Se você é daquelas pessoas que dá aquelas acelerações rápidas, faz manobra brusca, efetua frenagens severas a todo momento, tudo isso aumenta o consumo. Então você deve fazer o quê? Acelerar suavemente. Depois que houve o assentamento das peças, né, que você fez o amaciamento do motor, aí você deve, à medida que o trânsito permita, você deve andar numa velocidade constante. Se ela for, como eu falei no início, se ela for pilotada em estradas planas, rodovias ou cidades planas, e que tenha uma boa estrutura, sem passageiro ou bagagem, ela vai ter uma economia maior. E sempre que o motor estiver frio, o consumo vai ser maior. Então a PCX ela não exige que quando você ligou ela lá pela primeira vez, que você tenha que ficar lá 5 minutos esperando ela aquecer. Você ligou, você espera 1 minuto, ela aqueceu, e aí você já pode pilotar tranquilamente. Dessa forma, o que vai acontecer? O motor ele vai aquecer mais rapidamente e a economia vai ser maior no caso do combustível. Galera, agora vamos falar sobre a limpeza e conservação da scooter. Regularmente ela deve ser limpa para quê? Além de você estar mantendo a aparência, você vai aumentar a durabilidade e também proteger a pintura, os cromados, os plásticos e também as borrachas. Quem mora em região litorânea, no caso, como tem o contato com a maresia e a umidade também ela é mais intensa, a conservação e a manutenção é mais difícil. Então, nesse caso, a pessoa usou a moto, ela deve fazer a limpeza. Teve contato com água de chuva ou atravessou um riacho, passou por um alagamento, você deve lavar e secar a scooter imediatamente após o uso.
E é interessante aplicar um spray oxidante, aliás, antioxidante, tanto nos amortecedores, nos escapamentos, inclusive na parte interna dele. E também nas peças cromadas, tá? E você deve aplicar esse spray quando o motor estiver frio, nunca quando ele estiver quente. E depois de 24 horas você pode retirar o excesso. No caso, você percebeu lá que tem acúmulo de poeira, de terra, de barro, de areia, de pedra, você deve limpar porque o atrito desse material, principalmente pedra e areia, ele pode afetar a pintura. Então você tem que remover materiais estranhos também dos tambores e dos discos de freio, para não prejudicar, né, a eficiência, a durabilidade dos mesmos. Outro detalhe no equipamento de lavagem, você jamais deve utilizar aqueles equipamentos, né, de alta pressão. Por quê? Esses equipamentos, o jato direto na scooter, ele pode fazer o quê? Pode, além de poder danificar os componentes, ele pode desprender as faixas, os adesivos, pode remover a graxa dos rolamentos da coluna de direção e também da articulação da suspensão traseira. Além também de danificar a pintura, tá? Produtos alcalinos ou ácidos não devem ser aplicados porque eles são muito prejudiciais para as peças de zinco e de alumínio. Então a recomendação quando você for lavar é pulverizar a água sobre a moto, né, a uma distância de mais ou menos 1,2 metros e com baixa pressão. As aletas de tubo de alumínio do radiador, se elas forem submetidas a jatos fortes, o que vai acontecer? Elas vão ser danificadas. Principalmente se a água estiver misturada de detergente. Alguns detergentes têm um teor alcalino, ácido muito alto. E aí pode acabar provocando a oxidação do alumínio da moto. Você vai evitar pulverizar a água ou ar, né, sobre alta pressão nos seguintes componentes que eu vou citar aqui conforme o manual. Nos cubos das rodas, nos interruptores do guidão, onde tem ali, né, seta, farol, buzina e etc. No painel de instrumentos, na saída do silencioso, debaixo do assento, debaixo do tanque de combustível, na coluna de direção, na trava da coluna de direção, no farol e também nos cilindros mestres dos freios. E antes de lavar a scooter, você deve certificar que o motor e o escapamento estão frios. Você nunca deve lavar a PCX quando ela estiver exposta ao sol e com motor quente. Você pode usar... O que produto que você vai usar para lavar? Você vai usar somente água e um shampoo neutro. E para lavar, na hora que você estiver lavando, você vai fazer movimento circular e utilizando um pano macio. O querosene, se você for utilizar, ele ataca as peças de borracha. Então você tem que proteger essas partes antes. Eu vou falar mais à frente quando você deve usar o querosene. Se você for usar produto químico como solvente e detergente, esses produtos
tira isso da sua cabeça. Esses produtos não podem ser usados de forma alguma, tá? Porque isso aí danifica muito mesmo as partes metálicas da moto. Vai fazer as peças pintadas perder brilho, vai danificar as borrachas, né? E a descoloração de outras peças. Lã de aço você não deve utilizar, tá? No caso das rodas, por exemplo, você vai lavar sem usar lã de aço. E quando você estiver lavando com a água e com o shampoo neutro, depois que você fez, né, passou o sabão, você deve lavar com muita água. Você vai lavar a carenagem, o tanque, o assento, o paralama, né? Aí, como eu falei, usar uma esponja macia, um pano, né? Você tem que limpar as peças plásticas também com um pano macio. Você nunca deve remover poeira com um pano seco, porque a pintura ela pode ser riscada. Se você achar, tiver com tempo, tiver paciência, você pode aplicar a cera protetora na superfície pintada e também na cromada. Com exceção, galera, daquelas peças plásticas na cor preta. E no caso da cera, você deve aplicar com um algodão especial ou uma flanela. Também movimento circular e uniforme. Após a lavagem, você deve lubrificar os cabos do acelerador, aplicar spray antioxidante nas rodas, nos amortecedores, no interior e no exterior do escapamento. E também nas demais peças cromadas. Lembrando, o spray oxidante você vai aplicar somente com o motor frio. A lente do farol, quando você joga água, ela pode acabar tendo uma condensação. Aí o que você vai fazer? Por causa da umidade, você vai ligar o farol alto. Evidentemente que você vai deixar o farol ligado com a moto ligada, porque senão vai descarregar a bateria. E gradualmente ele vai desaparecer, essa condensação vai desaparecer. Você não deve aplicar o spray antioxidante nas áreas próximas dos freios, né? A eficiência dos freios, inclusive, ela pode ser prejudicada logo depois da lavagem. Então, você lavou, vai sair na moto, você dá uma testada no freio antes de pilotar, porque pode ser necessário acionar eles algumas vezes para restituir aquele desempenho que ele tinha, um desempenho normal, né? No caso das rodas da PCX, que são rodas de alumínio, se elas entrarem em contato com poeira, umidade, água salgada, etc., pode haver uma corrosão. Então, depois que você pilotou sob essas condições, você deve limpar a roda com o shampoo neutro, né? E jogar bastante água. Agora, galera, no caso do painel e do para-brisa, você vai usar o mesmo produto lá. Você vai pegar a esponja macia, a flanela, né? Você vai usar o sabão neutro. E no caso de ter manchas mais difíceis de remoção, aí você vai usar um detergente diluído e enxaguar com muito cuidado, tá? Essas partes não podem ter contato com gasolina, fluido de freio,
ou detergente com os instrumentos, para-brisa, nos painéis e nos faróis. Beleza? Galera, então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Mas antes eu preciso de pedir a vocês encarecidamente que vocês deem apoio ao canal. Para que vocês tenham uma ideia, eu, por exemplo, estou gravando o vídeo aí na chuva, então não pude usar o Media Mode porque a GoPro você tem que tirar a capa protetora dela lá para você encaixar o Media Mode, aí ela não fica impermeável, né? Ou resistente à água. Então aí tem que colocar o áudio na pós-produção. Dá muito trabalho. E a única coisa que a gente pede é que vocês deixem um like, que curtam o vídeo, que compartilhem, né? Fala lá o que você achou, se gostou do vídeo, se não gostou, tem alguma dúvida que você gostaria de esclarecer, tem alguma coisa que eu falei aqui para vocês que vocês acharam, não concordaram, apesar de que eu falei aqui foi tudo baseado no manual e em pesquisas também, tá? E um detalhe, viu, galera? Eu fiz um vídeo, quem quiser ver meu último vídeo aí, eu tava falando, o último ou penúltimo, não sei, falando sobre a questão da bateria da PCX, de quem deixa o start stop ligado e roda pouco, acaba fazendo a bateria perder carga. E eu desliguei o start stop há pouco tempo. Quando eu andava com ele, a PCX fazia 34,6 por litro. E depois que eu desliguei, caiu para 34,4. Porém, eu não posso falar que essa medida está corretíssima, por quê? Porque teve o período aí de feriado, então a moto ficou uns 4 dias sem rodar. Então eu vou esperar um período, agora tem um carnaval, então muito provavelmente eu não vou rodar tanto. Então eu tenho que esperar um período diferente, onde eu realmente faça uso da scooter durante os 30 dias, para verificar a questão aí da economia de combustível relacionada ao uso ou não do start-stop. Beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.